queridos, tudo bem com vocês? Bom, hoje então nós vamos dar continuidade às nossas aulas de cinemática, tá ok? Então hoje nós vamos dar um pouquinho a mais do que nós já falamos. Na verdade, a aula de hoje não é nova. Nós já estamos trabalhando com ela, só que agora vai ser com um nome diferenciado, que é velocidade relativa. O que é isso, Tomás? Velocidade relativa está atribuída a você fazer estudo de corpos que estão em movimento em relação a outro corpo que também está em movimento. Tá, mas como que isso vai se definir? Como é que isso vai se definir? Como é que vamos trabalhar com isso? Primeiro, vamos olhar definição. Como é que é, Tomás? Velocidade de um corpo em relação a outro corpo em movimento. Isso é velocidade relativa, ok? E aí, Tomás, o que a gente vai fazer? Bom, você já trabalha com isso há muito tempo e sabe exatamente que nada está parado eternamente. Então você consegue fazer análise de um corpo em relação ao outro. Você tem vários exemplos aí. Por exemplo, vocês estão na rodovia em movimento uniforme e tem um outro carro também na rodovia com movimento uniforme. Como é que ficaria a ideia das velocidades entre esses dois carrinhos? Então, inicialmente, o que eu vou ter aqui? Eu tenho dois exemplos aqui. O primeiro são três casos, só que um dos casos está dentro desse daqui. Então eu vou falar os dois primeiros e depois eu já vou citar o outro, beleza? Então eu tenho o primeiro caso. Vamos supor que eu tenho dois carrinhos que estão indo no mesmo sentido. Como assim, Tomás? Então eu tenho um carrinho A e um carrinho B que está indo nos sentidos contrários, sentidos opostos. Então o primeiro carrinho ele está andando a uma velocidade de 10 metros por segundo. O segundo carrinho, no sentido contrário, isso é importante você ressaltar, que ele está indo com uma velocidade de 5 metros por segundo. O que vai ser isso aqui, Tomás? Como é que isso está se comportando? Como você estudou lá no movimento uniforme, o que está acontecendo aqui? Esse carrinho aqui está andando 10 metros por segundo. Então, a cada um segundo, ele andou 10 metros. Por outro lado, esse cara aqui no B, o Bzinho, ele está andando 5 metros a cada segundo, só que em direção ao A. E aí o que a gente vai fazer? É como se eu pegasse, no primeiro caso, escolhesse um para ser o meu referencial. E aí eu vou escolher, por exemplo, o meu referencial sendo o B. Eu vou fixar o meu ponto B. Então é como se eu transferisse toda a velocidade de B para a velocidade de A. Então, como é que vai ficar a relação de velocidade relativa? Os dois não estão indo com velocidade? Então, se você observar, esse cara aqui está andando 10 metros e esse cara aqui está andando 5 metros. É como se os dois estivessem andando, um olhando para o outro, a 15 metros por segundo em relação ao outro. Então, o que eu vou fazer? Eu fixo um carinha aqui, e aí quando eu fixo esse carinha, eu atribuo a velocidade dele para o outro. Isso quando eles estão em sentidos opostos, ok? Então a velocidade relativa, nesse caso aqui, é pegar eu fixo esse cara aqui, eu travo ele. Ao travar ele, a velocidade desse corpo vai ser jogada para o outro. Então a velocidade relativa desse carro, em relação a B, vale 15 metros por segundo. Isso é velocidade relativa de A em relação a B, ok? Tá, Tomás, me dê um exemplo disso aí. Exemplo, claro, vamos imaginar que você esteja numa rodovia e essa rodovia é de mão dupla. Então o que está acontecendo? Um carrinho está com andando a 10 metros por segundo. Ou 60 km por hora. Vamos lá, considerando essa na unidade que você conhece do seu carro. Então ele está andando com 60 km por hora. E tem um outro carro no outro sentido que também está a 60 km por hora. Então qual é a ideia aqui? Você vai fixar um e vai ver qual é a velocidade relativa de um em relação ao outro. Note que o meu referencial é um carro que está em movimento. Antigamente a gente atribuía um referencial em repouso, agora eu estou colocando o meu referencial também em movimento. Então quando eu faço isso, a velocidade relativa entre os dois é simplesmente uma soma e vai dar 120 km por hora. E isso é muito importante para você observar que quando você está numa rodovia, o cara estava assim, poxa, quando tem um acidente de trânsito, por exemplo, o cara vai falar assim, eu estava a 60 km por hora. O outro também vai falar, eu também estava a 60 km por hora.
Só que a batida foi tão grande que o carro destroçou e não corresponde, entre aspas, a uma velocidade de 60 km por hora. Então por que o estrago foi maior? Foi simplesmente porque a velocidade relativa dos dois é de 120 km por hora. A batida é muito maior. É como se um carro que estivesse com 120 km por hora batesse e se chocasse contra a parede. Então, essa é a ideia de velocidade relativa. E aí, chamando a sua atenção, meu amigo, quando você está andando na sua bicicleta, ande no sentido do tráfego. Por quê? Porque senão você vai arrebentar. Se tiver um acidente, alguma coisa assim, aí a velocidade relativa, se você não vai de encontro com o seu carrinho, né, em sentidos opostos, a velocidade, ela é, entre aspas, ela não é somada. E aí nós vamos ver isso já no segundo caso. Vamos supor que agora os dois carrinhos estão indo no mesmo sentido. Então aqui eu tenho o carrinho A com 100 metros por segundo e o carrinho B com 2 metros por segundo. Então, Tomás, como é que vai ser a velocidade relativa de um em relação ao outro? Como eu estou indo nos mesmos sentidos, e eu sempre vou associar o seguinte: o carro mais rápido vai estar atrás do carro mais lento. Por quê? Se o carro mais rápido estiver na frente do carro mais lento, esses caras aqui vão se encontrar algum dia? Não, nunca vão se encontrar. Então a gente considera o segundo caso como o carro mais rápido atrás, tá? Então a velocidade relativa de A em relação a B equivale a quanto, Tomás? Vai ser 10 e esse 2, como é que eles vão ser atribuídos? Vai ser de 8 metros por segundo. Mas o que é isso? O que isso vai representar pra gente? Vai representar que quando eu estou nos sentidos iguais, nos mesmos sentidos, essa velocidade ela diminui. Então é por isso que quando você está numa rodovia, você tem que estar tudo no mesmo sentido, para que essa velocidade não seja somada. Se fosse o 5 daqui do carrinho B, o que ia acontecer? 10 menos 5 ia dar 5, então a velocidade é reduzida. É por isso que quando a batida, se for em sentidos iguais, ela é, entre aspas, suavizada, porque a velocidade de um vai ser relativa a outro, vai ser menor, tá? Então, esses dois primeiros casos, isso é importante você observar. E o outro ponto que eu chamo a sua atenção aqui, é que isso aqui está acontecendo no movimento uniforme, beleza? A gente vai considerar então o movimento retilíneo uniforme, em que os dois carros vão se manter com uma velocidade constante, beleza? Então, um resumo disso aqui tudo é a seguinte consideração: quando eu estou em sentidos opostos, eu vou somar a velocidade dos dois, e quando eu estou no mesmo sentido, eu vou subtrair a velocidade dos dois para ter a velocidade relativa de um carro A em relação a um carro B. Tomás, e qual era o terceiro caso que tu falou? Ele está dentro do primeiro caso. O terceiro caso é quando eles estão se afastando. Então, quando eles estão se afastando, ele vai estar correlacionado também com esse cara aqui. Eu vou somar as velocidades. Eles vão se afastar cada vez mais. Ok? E aí, galera, você tem que prestar atenção nas considerações do enunciado. Tomás, aqui ele está trabalhando na mesma direção, no mesmo sentido. Existe também o caso de não estar em sentidos e direções diferentes? Existe. Existe sim. E vamos pegar o seguinte caso que todo mundo pega aí o exemplo que fica bem claro e cai sempre em alguma questãozinha. Um barco numa correnteza. Quando você pensar num barco numa correnteza, vamos supor que eu quero sair de uma margem para ir a outra margem. E aí o que vai acontecer? O rio está se passando pelo aquele trajeto dele. Então, quando eu estou andando, eu quero seguir a outra margem. O que vai acontecer? Então vamos pegar o exemplo aqui. Barquinho. Então eu tenho aqui margem e aqui a outra margem. Beleza? Então eu tenho as duas margens. E o rio está passando com uma velocidade, que eu vou chamar a velocidade do rio. Só que eu quero sair dessa margem aqui para a margem B. E aí o meu carrinho, o meu barquinho, ele vai estar com uma velocidade contrária. Então a velocidade do barco
e a velocidade do rio. Qual vai ser a velocidade relativa entre esses dois? Se eles estão em direções diferentes, nós já trabalhamos com isso em vídeos anteriores. Você vai trabalhar com uma soma vetorial aqui. E essa soma vetorial é você pegar a velocidade de um e ligar à velocidade do outro. Então aqui você tem a velocidade do barquinho e a velocidade do rio. Ok? Então a velocidade relativa entre esses dois vai ser esse vetor, que são as projeções definidas por esses carinhas aqui. Isso aqui então a nossa velocidade relativa também vai ser uma soma, só que agora uma soma vetorial do barco mais a velocidade vetorial do rio. Ok? Isso vai acontecer sempre que você estiver trabalhando com velocidades em direções distintas. E nós já trabalhamos em vídeos anteriores. Se você está com dúvida em como fazer esse tratamento matemático aqui, volta no vídeo anterior que você vai ter essa explicação um pouco melhor. Bom, esse foi o vídeo de hoje, meu amigo. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero ter te ajudado de alguma maneira. Eu espero muito mesmo estar te ajudando aí nesse momento em que você está parado em casa, estudando, dando o seu papiro aí, fazendo o seu melhor para aprender as suas disciplinas, inclusive a matéria de física. Se você tem alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma coisa mais, coloque aqui no canal, comenta aí, faz um comentário, me peça alguma coisa que aí eu vou tentar te dar esse suporte, tá ok? Uma outra coisa que eu te peço é, não esqueça de comentar, de se inscrever no canal, de dar um like aí para que esse trabalho continue sendo desenvolvido da melhor maneira possível. Que aí eu vou conseguir te passar um conhecimento um pouco melhor do que aquilo que está sendo passado hoje. À medida que a gente for crescendo, as informações também vão aumentando e vão cada vez preenchendo mais as nossas lacunas, tá ok? Novamente, muito obrigado e até a próxima, meu amigo. Tchau, tchau!